Então quer dizer que você achou que a vida no exterior era um mar de rosas, né? Vou te mostrar que não. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês para contar para vocês um pouquinho de como tem sido a minha vida laboral aqui na Argentina nesses 3 anos que eu estou vivendo no país. Para quem já acompanhou vídeos anteriores, tem um vídeo que eu falo sobre enfermagem aqui na Argentina, já que eu sou formado como técnico de enfermagem no Brasil, e quando eu estava terminando o curso de enfermagem no Brasil, eu já tinha a intenção de exercer, de vir morar aqui na Argentina, e quem sabe exercer a profissão aqui. Um dos meus primeiros trabalhos aqui na Argentina, logo quando eu cheguei, que foi em 2017, se você quiser mais detalhes sobre como foi esse trabalho, eu conto em um vídeo que eu vou tentar deixar em um card em algum lugar aqui da tela, se eu conseguir. Mas um desses trabalhos, eu era cuidador. Como é que era esse meu trabalho? Eu trabalhava 12 horas por dia num sanatório. Aqui um sanatório, para eles, é como se fosse um hospital comum aí pra gente no Brasil. Eu trabalhava num sanatório e eu cuidava de uma senhora que já tinha uns 90 e poucos anos, a senhora já tinha, e eu cuidava de uma senhora na UTI. O meu trabalho basicamente era acompanhar ela. Por quê? Quem era a contratante, na verdade, que contratava a empresa, era a filha dessa senhora, né? Era uma senhora que estava inconsciente, enfim, ela não conversava. O meu trabalho era basicamente realmente ser um acompanhante. Eu ficava acompanhando ela na UTI e informando a filha dela durante o dia, já que ela tinha uma filha única, informando a filha dela sobre como estava o estado da mãe dela, tipo, se a mãe dela precisasse sair para fazer um exame, eu avisava, olha, sua mãe está fazendo o exame. Eu ajudava também um pouco a equipe da enfermagem a fazer os cuidados, né? Eu conheci muita gente legal da área da enfermagem nesse trabalho, então sempre que eu podia, assim, eu me metia um pouquinho para tentar ajudar eles nos procedimentos, fazer passagem de sonda, fazer troca, enfim, fazer tudo que é atribuído à enfermagem. Esse foi meu primeiro trabalho aqui na Argentina. Foi um trabalho que eu gostei bastante, porque foi logo quando eu cheguei. Tipo, eu tinha, sei lá, um mês e pouco morando aqui. Então, foi legal já de cara, assim, conseguir conseguir entrar no mercado de trabalho deles, mesmo que não fosse o que eles chamam aqui, que é em branco, que é como se fosse a nossa carteira assinada no Brasil, mesmo que não fosse, era em negro, porque eu ainda não tinha documentação para trabalhar, digamos que assim, legalmente no país. Mesmo que eu não tinha esses benefícios, como a gente tem num trabalho que está registrado, mas foi legal porque eu consegui ver de perto a enfermagem, eu consegui também é, conseguia também tirar uma grana para ajudar nos meus gastos, né? Como eu disse já também em vídeos anteriores que eu pensava que eu ia conseguir viver aqui sem trabalhar, mas não rolou, né? Mas era um trabalho que eu realmente gostava bastante. Então eu fiquei 2 meses nesse trabalho, uns 2 meses e pouquinho. E eu só saí desse trabalho realmente porque essa paciente ela veio a falecer, infelizmente. Essa senhora que eu cuidava, ela veio a falecer. Eu poderia ter pegado outros pacientes para cuidar, mas na época eu decidi que eu não ia continuar. Por quê? Eu morava mais ou menos 2 horas e pouco do trabalho, era muito cansativo, então pensa, eu trabalhava 12 horas, eu tinha 2 horas de viagem para ir, 12 horas trabalhadas e mais 12 horas para voltar. Então, assim, realmente estava muito complicado, estava muito pesada essa rotina de trabalho para mim e eu acabei deixando esse trabalho mesmo quando minha paciente faleceu, me ofereceram outros pacientes, mas eu decidi não continuar. Depois desse trabalho, eu fiquei um período em casa, eu fiquei um período sem trabalhar. E aí me surgiu a oportunidade, assim, caiu do céu, assim, caiu no nosso colo, do meu esposo e do meu amigo, caiu no nosso colo a oportunidade de a gente trabalhar como pedreiro. Isso mesmo, eu fui pedreiro aqui na Argentina. A dona da casa que a gente morava, o filho dela, estava querendo construir um cômodo, um quarto grande, bem grande no fundo da casa dele. Eu vou ver se eu tento, vou deixar umas fotos aqui no decorrer do vídeo para vocês verem. E ele queria construir, ele ficou sabendo que eu já tinha trabalhado, inclusive uma casa que eu tenho com minha esposa no Brasil. A gente mesmo construiu a casa, assim, a casa era um cômodo só, a gente fez uma sala em cima e fez um quarto, então a gente meio que tinha uma experiência, assim, eu não, mas meu marido, mas a gente meio que tinha uma experiência, entre várias aspas, com construção, com essa área, e a dona da casa comentou isso com o filho dela, e ele ofereceu pra gente, ele falou, olha, eu sei que vocês estão parados, não estão trabalhando, se vocês quiserem, vocês podem
eu tenho um terreno no fundo da minha casa, tô precisando de um pedreiro para construir, e se vocês quiserem, vocês me passam um orçamento e eu pago para vocês e vocês constroem. Tudo bem, a gente pegou esse trabalho, foi muito cansativo, foi cansativo demais, demais mesmo, porque tipo, eu mesmo nunca tinha tido a experiência de fazer uma casa do zero, e teve um outro amigo nosso que morava com a gente na época também, que ajudou a gente, e eu nunca tinha tido essa experiência, foi bastante cansativo. Tipo, a gente pegou, eu vou deixar fotos aqui, a gente pegou o terreno assim do zero, no mato mesmo, e a gente construiu, fez parede, fez alicerce, fez o. Não o piso, tipo o contrapiso assim de concreto, né, para depois você poder colocar cerâmica. Esse foi o segundo trabalho que eu trabalhei aqui, a gente deve ter levado mais ou menos um mês e meio para conseguir fazer toda a obra. Foi pesado, foi puxado. Eu todos os dias tinha vontade de ir embora pra minha casa. E, tipo, eu ficava me questionando, caramba, eu saí do Brasil, eu tinha uma vida tranquila, mas muito mais tranquila do que eu tô tendo aqui agora. E, tipo, mais, sabe, a gente foi pra cima mesmo. Vontade de desistir dava, não vou negar, porque era muito cansativo descarregar carrinho de areia do caminhão, descarregar pedra, saco de cimento, bater massa o dia inteiro. Foi muito cansativo, mas foi uma experiência assim enriquecedora, vai. Meio que você começa a dar valor também nas coisas, assim, que você começa a dar um pouquinho mais de valor nas suas coisas que você tinha antes, na facilidade de vida que você tinha antes, entendeu? Então foi uma experiência bacana, não repetiria, não quero repetir, mas foi uma experiência bacana, não foi tão bacana, eu acho, sei lá, a parte do cansaço físico mesmo, não é um trabalho assim que eu idealizava, entendeu? Morando aqui, né? Mas foi uma experiência que valeu, então eu já trabalhei como pedreiro também aqui. Depois desse trabalho, eu fiquei um tempo em casa, eu fiquei alguns meses, eu não me lembro quanto tempo, e eu acabei me candidatando por uma vaga, eu estava procurando na internet, tinha uma empresa que estava procurando vendedores para vendedores que falassem português. Tinha, tipo, na descrição da vaga que eles estavam contratando gente que falasse português, e eu decidi me candidatar para essa vaga. Chegando lá, fiz uma entrevista, certo? Passei na entrevista e fui chamado para trabalhar. A princípio, a princípio a vaga era como se fosse suporte, sabe, para português, sei lá, a gente achou, antes de ir pra entrevista, eu achei que, até na entrevista, na verdade, eu fui meio que enganado, assim, porque eu achei que eu ia dar suporte para clientes de uma empresa que vende alarmes pro Brasil, alarmes de residenciais de casa. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu vi que o meu trabalho era um pouco mais além do que falaram, na verdade, que eu deveria fazer. O meu trabalho basicamente era convencer uma pessoa, eu ligava, a gente tinha tipo uma base de dados, né, tipo uns telefones assim, e a gente ligava para essas pessoas em determinadas cidades do estado de São Paulo, oferecendo alarmes residenciais. Então, tipo, eu ligava pra pessoa, dizia que a gente tinha uma campanha lá na área da pessoa, que, tipo, que o nível de roubos, de assalto naquela região estava muito grande, então eu ligava para aquela pessoa e dizia que a gente estava com uma promoção sobre a instalação de alarmes, e se a pessoa tivesse interesse, ela recebia ou agendava com ela a visita de um técnico. Esse técnico ia na casa dela, via tudo que a pessoa queria, onde ela queria instalar a câmera, enfim. Fazia o orçamento para essa pessoa e aí se ela quisesse ela comprava, se ela achasse, sei lá, que o valor tava bom, ela comprava. O meu trabalho basicamente era convencer essa pessoa a receber o técnico na casa dela. Esse basicamente era o meu trabalho. Era um trabalho que eu não gostava, eu não vou mentir. No começo até que tudo bem, tipo, tudo foi, é que assim, esse trabalho foi o meu primeiro trabalho de carteira registrada, digamos assim. Então eu já tinha documentação, era um trabalho que me dava alguns benefícios, era um trabalho muito mais leve, tipo, em comparação ao anterior, tipo, eu trabalhei como pedreiro, então eu trabalhava o dia inteiro ali sentado no escritório, ligando pro pessoal, como se fosse um telemarketing mesmo. Então era muito mais leve, muito mais tranquilo. Então no começo eu estava muito feliz em ter conseguido esse trabalho, eu gostava bastante. Mas depois o pessoal da minha gerência, o pessoal que estava acima de mim, né, os responsáveis, era muito difícil trabalhar. Eu tinha um gerente lá que era muito difícil, o cara, ele botava muita pressão, ele gritava o tempo todo, sabe? Ele se colocava um número de visitas mínimo que a gente tinha que conseguir pro técnico fazer na casa das pessoas. E tipo, mano, imagina, você tinha que convencer uma pessoa, você estranho, ligava do nada pra uma pessoa, e aí você tinha que convencer essa pessoa a receber um estranho dentro da casa dela. Mano, era um trabalho muito foda, entendeu?
Então, com o tempo, isso começou a me desgastar. Eu trabalhei acho que uns 3 meses lá. E no final das contas, na verdade, essa empresa, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui contratado, foi eu e mais umas 8 pessoas. Foi eu e mais umas 8 pessoas, a gente foi contratado para começar essa primeira equipe. Em umas 2 semanas, só tinha eu e uma amiga minha. Pra você ter uma ideia, como o trabalho era assim, era incrível. Então, tipo, as pessoas, as meninas que trabalhavam comigo, só tinha eu e o resto era todo mundo menina. Então, as meninas que trabalhavam comigo, elas começaram a desistir, sabe? Elas não gostavam porque, na verdade, disseram que a gente ia fazer uma coisa, tipo, meio que um suporte para clientes, e na verdade não, a gente tinha que praticamente vender o produto e era muito difícil, e aí começavam a cobrar metas e metas da gente, então as meninas começaram a ir desistindo, desistindo, desistindo. E aí todo mundo saiu e ficamos 2 pessoas. Então, tipo, de 8, 9 pessoas ficou duas. Uma coisa também que era ruim desse trabalho é que, tipo, eu não tinha sossego com o meu celular. Tipo, eu chegava, eu tinha um horário de trabalho, eu trabalhava 6 horas por dia, porém eu poderia ir pra casa e eles me mandam mensagem e falam assim, ah, Renan, amanhã você trabalha em outro horário, sabe? Ah, Renan, amanhã, tipo, e sendo que o combinado era que eu tivesse meu horário. E eles mandavam mensagem no outro dia, ai, Renan, fulano faltou, tem como você fazer 12 horas, ficar o dia inteiro hoje? Renan, tem como você vir em tal dia, em tal hora? Tipo, o combinado era de segunda a o combinado, na verdade, era que a gente ia trabalhar de segunda a sábado, só que com o tempo, com, sei lá, um mês, a gente ia começar a não trabalhar os sábados. E, tipo, os 3 meses que eu trabalhei isso lá, isso nunca aconteceu. Então, assim, teve um monte de coisa que, tipo, não tava legal, não tava rolando. Só que eu não cheguei a pedir, eu pensava todos os dias, tipo, todo dia eu ia pra casa e pensava, caramba, não quero voltar pra lá amanhã. Não quero voltar pra lá amanhã, mas tipo, eu não tinha coragem assim de pedir as contas, porque não tava fácil de trabalho, aliás, nunca tá fácil de trabalho em lugar nenhum, mas não tava fácil de trabalho aqui, e eu ficava pensando, poxa, eu só vou sair se eu tiver alguma coisa garantida, né? Eu não vou sair pra ficar em casa. E aconteceu que essa empresa, na verdade, eles estavam começando a operação aqui em Buenos Aires, eles têm uma sede em uma outra cidade aqui, mais interior aqui de. Não sei se é da província de Buenos Aires também, não sei dizer, mas é uma outra cidade que fica, sei lá, umas 7 horas daqui. Então eles já tinham uma sede lá grande, uma empresa grande, inclusive eu já fui visitar essa sede deles para fazer um treinamento. E aí depois eles estavam então começando a operação aqui em Buenos Aires. Então, como as meninas começaram a desistir, eles não conseguiam contratar gente nova, mais um monte de problema interno deles, eles decidiram, tipo, encerrar a operação aqui em Buenos Aires e aí, tipo, despediram todo mundo que trabalhava comigo. Então eu, a minha amiga, não, essa minha amiga que trabalhava comigo, ela chegou a ir embora antes de mim ainda, antes dessa empresa da operação fechar, porque aí demitiram todo mundo. Então aí no final éramos nós três, eu e 2 supervisores, e essa minha amiga, que inclusive hoje a gente trabalha no mesmo trabalho, que eu vou contar depois. Mas essa operação fechou e foi isso. Tipo, aí eu dei graças a Deus que fechou, não precisava mais trabalhar. E pra você ter ideia, o nível de profissionalismo da empresa, tipo, eu fui trabalhar, num belo dia eu fui trabalhar e eu tinha um trâmite pra fazer na faculdade, pra fazer um reconhecimento lá do meu diploma do ensino médio, eu tinha um trâmite pra fazer e eu tinha avisado antes que eu tinha que fazer esse trâmite e era no horário da manhã, justamente o horário que eu trabalhava. Então eu falei pra ele assim, olha, eu falei pro meus supervisores, olha, amanhã eu preciso sair durante mais ou menos 1 hora, porque era perto da faculdade. Eu falei assim, eu preciso sair mais ou menos durante 1 hora pra fazer esse trâmite e eu posso compensar essa hora, não tem problema, mas eu preciso que vocês me autorizem porque eu só tenho amanhã pra fazer esse trâmite. Eu fui autorizado por esses meus supervisores a fazer o trâmite. Daí no outro dia eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, quem estava lá era o gerente geral lá da sede deles, né? Os meus supervisores não estavam. A minha supervisora, na verdade, que virou minha amiga, na verdade, mas ela não tava nesse dia, ela faltou, tipo, do nada ela faltou, e no dia quem tava era esse supervisor de fora. E aí, tipo, logo quando eu cheguei, tipo, saludei ele, falei, oi, tudo bem, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, olha, não sei se te avisaram, mas eu vou ter que sair tal hora hoje pra fazer um trâmite na faculdade. Tipo, eu tava terminando de falar, ele, não, não, tudo bem, já tô sabendo. Tipo, bem seco, assim, tô sabendo. Eu falei, ah, então tudo bem, beleza, vou trabalhar até tal hora e eu tenho que sair. Quando faltava, tipo, da onde eu tava até a faculdade, tipo, de trem, de metrô, dava, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Quando faltava mais ou menos meia hora pra dar mais ou menos o meu horário, que eu tinha um horário agendado na faculdade, eu tinha que estar lá nesse horário, e a faculdade aqui é muito rígida, tipo, você passou um minuto, adeus, o problema é seu, você não vai fazer. E quando faltava mais ou menos umas meia hora, esse meu gerente levantou e saiu do escritório. Tipo, só tava eu e ele no escritório. Ele saiu do escritório. Quando ele tava saindo, eu falei assim, olha, eu tenho que fazer o trâmite na faculdade, você tá sabendo? Ele falou assim, não, espera aí que daqui a pouco eu volto.
Esse cara levantou, saiu e sumiu. Esse cara sumiu. Aí, tipo, deu 10 minutos, passou 15 minutos que esse cara saiu. Eu falei assim, não, eu preciso ir pra fazer o trâmite na faculdade. Tipo, eu ligava pra ele, ele não me atendia. E ele não me atendia, eu falei, olha, eu vou embora, eu vou sair. Saí, fechei a empresa, eu tinha a chave, né? Chegou uma época que eu abria, eu fechava a empresa, o escritório. E eu saí e fui pra ir pra faculdade, tipo, subindo a rua pra pegar o metrô, ele me ligou. Renan, volta aqui. Eu falei assim, não, eu tô indo pra faculdade, né? Eu tô indo fazer o trâmite, eu te avisei que eu iria. Aí ele falou assim, não, vem aqui que eu preciso agora conversar com você. Aí eu falei assim, agora não dá, porque se eu não chegar na faculdade, eu vou perder o trâmite, eu vou perder um ano de estudo, eu não posso, eu tenho que ir. E ele, não, Renan, volta aqui agora, porque as coisas não são assim. Você acha que você tá fazendo o quê? Tipo, ele começou a ser super grosso comigo no telefone. Você acha que as coisas são como? Você acha que é assim? Você avisa de uma hora pra outra que você vai sair e faz o que você quiser, você tá no trabalho. Aí eu falei, olha, eu falei, escuta, fulano, eu avisei, eu tive autorização, não de um, de dois gerentes, inclusive a autorização até de um outro gerente lá da central que ele trabalhava. Eu falei assim, eu avisei. Então, assim, eu não vou voltar agora. Você vai me desculpar, mas eu não vou voltar. E ele insistiu, falou que me pagaria até um táxi. E eu falei assim, olha, eu não vou voltar, não dá pra mim voltar. E fui. Fiz o meu trâmite. Quando eu voltei pra empresa, lembre-se que eu tinha a chave pra entrar. Quando eu voltei pra empresa, minha chave não abria a porta. Minha chave não abria a porta. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E, tipo, ligava pro meu supervisor, pra ele não me atendia. E, tipo, e a minha chave não abria. Aí eu liguei pra minha outra supervisora que morava aqui em Buenos Aires, essa aqui é minha amiga. Eu liguei pra ela e ela também não tava sabendo de nada no momento. Daqui a pouco me toca o telefone. É esse supervisor que veio de longe, que era lá da central, ele me liga e fala, olha, Renan, então, o que acontece? Eu tinha falado pra você voltar porque eu queria te dar uma notícia. A gente tá fechando a operação em Buenos Aires, você não vai. A gente tá te convidando pra vir trabalhar aqui na nossa sede. E o que que você acha? Eu falei assim, olha, para mim não dá. Minha vida tá aqui em Buenos Aires, meus amigos, eu morava com os amigos, enfim, na casa que a gente tinha alugado, tudo aqui em Buenos Aires, faculdade aqui. Eu falei, não, não dá pra mim ir. E ele falou assim, então tá bom, tudo bem e tal. Aí eu falei assim, escuta, minha chave não abre mais a porta, o que que aconteceu? Ele, não sei. Não sei, mas pode ir pra sua casa. Tipo, basicamente o cara me demitiu pelo telefone. Ele foi super grosso comigo e me demitiu pelo telefone e, tipo, fui embora pra minha casa. E, tipo, depois me pagaram, fizeram o que tinha que fazer e deu tudo certo. Mas foi uma experiência um pouco traumática. Foi um pessoal, tipo, muito antiprofissional. Os caras são ridículos, a forma de falar com você, muito mal educado. Tipo, foi horrível. Foi um trabalho que começou bem, eu tava feliz no começo, mas no final, assim, quando eu, tipo, fui demitido por telefone, assim, eu nem, eu nem liguei de ser demitido por telefone, porque, tipo, foi um alívio pra mim. E depois desse trabalho, depois desse trabalho, eu tô nesse trabalho atual, que eu trabalho hoje em dia. E nesse mesmo trabalho eu conheci uma amiga minha, quando a gente foi contratado junto pra trabalhar nessa operação, nesse trabalho anterior que eu acabei de falar. E ela, antes de todo esse fuzuê de encerrar a operação nesse lugar, ela já tinha saído, porque ela conseguiu um trabalho melhor que esse que a gente está agora. E aí ela me indicou nesse trabalho, e que é onde eu tô atualmente. Atualmente a gente trabalha numa empresa de cobrança, que presta serviços para uma agência de viagens do Brasil, uma agência de viagens do Brasil. E então a gente basicamente faz cobrança pro Brasil, entendeu? Eu trabalho em português, é um trabalho que eu gosto bastante. É muito mais tranquilo, muito melhor o ambiente, o clima, assim, é um trabalho muito legal. E hoje então eu trabalho com isso, eu trabalho fazendo cobranças para uma empresa de viagens do Brasil, né? Na verdade, a gente é uma empresa terceirizada, eu sou registrado nessa empresa aqui argentina e a gente faz essas cobranças para o Brasil, né? Basicamente isso que eu faço hoje. Então assim, nesses quase 3 anos eu já trabalhei bastante coisa aqui, tipo, bastante coisa não, vai, foram 4. Vamos lá. Eu comecei como cuidador, depois eu fui pedreiro, depois eu fui vendedor nesse outro lugar e agora eu sou agente de cobrança, sou operador de cobrança nessa empresa que eu tô. Não tem fórmula, não tem uma fórmula assim para você conseguir trabalho. Tem gente que eu já vi falar de gente que estava aqui tipo há 2 ou 3 anos nunca conseguiu trabalho, como tem a minha experiência pessoal que tipo eu consegui trabalho aqui desde quando eu cheguei, entendeu? Desde o meu primeiro mês praticamente eu consegui trabalho. Então isso é uma coisa muito relevante, muito assim, é muito difícil de dizer. Muita gente me manda mensagem no Facebook, me manda mensagem no Instagram perguntando como é que é trabalho aqui, se aqui é fácil, se aqui é difícil.
eu acho que é igual no Brasil, entendeu? É igual no Brasil. A única coisa que eu oriento as pessoas, que eu sempre falo não venha aqui pensando, por exemplo, eu sou advogado no Brasil, eu sou arquiteto no Brasil, eu sou enfermeiro no Brasil. Eu vou conseguir trabalhar aí, Renan? Gente, o processo de revalidação de diploma é muito complicado. Eu vou até depois gravar outro vídeo para falar sobre isso, sobre o que eu estava tentando fazer no meu da enfermagem. Mas o processo de validação de diploma é muito complicado. Então, assim, você tem que ter ideia que quando você chega aqui, além de você não ter a documentação, a sua faculdade ela não vale aqui. Então, tipo, não acha que você vai chegar aqui, tipo, arrasando e vai conseguir trabalhar na sua área, que, tipo, não vai rolar. Você vai ter que pegar meio que o que vier, igual aconteceu comigo. E hoje, 2 anos e pouquinho depois, quase 3 anos, agora que eu tô um pouco mais estabilizado, consegui um saláriozinho malemar, assim, que, né, que paga as contas. Você não tem muito luxo, óbvio, mas paga as contas e dá pra viver. Então, assim, essa é a minha experiência. E é claro que você pode vir, de repente, conseguir alguma coisa na sua área, de repente, até se for uma área que você não precise validar o diploma, como tem gente que trabalha em área de TI, sabe, essas coisas de informática. Aí é uma coisa muito pessoal, e, tipo, é difícil eu te dizer. Mas, basicamente, eu acho que você tem que vir, se você quiser vir, você tem que vir com a cabeça muito aberta, que você vai ter que pegar, tipo, o que vier, entendeu? Você vai ter que pegar o que vier, não tem muito o que fazer, tá bom? Gente, foi mal, o vídeo já ficou gigante, eu tava tentando fazer um vídeo pequeno, mas eu nunca consigo, porque eu falo pra caramba. Mas foi basicamente essas minhas experiências aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Quem ficou até aqui, né? Agradeço muito por ter me ouvido falar todo esse tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui no Instagram, @argentinadeverdade. E aí vocês podem me mandar lá ou deixar aqui nos comentários, beleza? Agradeço a atenção de vocês e beijão e grande abraço.